com o tema Descentralização como forma de desenvolvimento. Luiz Henrique da Silveira é senador da República, formado em Direito pela UFSC, tendo atuado também como professor universitário e advogado. Nasceu em Blumenau, cresceu em Florianópolis e fez carreira política em Joinville. Foi eleito por 11 mandatos consecutivos, todos pelo MDB e PMDB, sendo deputado estadual, 3 vezes prefeito de Joinville, 5 vezes deputado federal e 2 vezes governador de Santa Catarina. Foi também ministro da Ciência e Tecnologia. Entre suas publicações, destaca-se o livro Curso Básico de Direito do Trabalho. No Senado, defende a bandeira da descentralização governamental. Lembramos que as perguntas ao senador Luiz Henrique da Silveira poderão ser realizadas ao final da palestra. Com a palavra, o senador Luiz Henrique da Silveira. Agora sim, boa noite a todos. Quero dizer da minha alegria por poder estar aqui, por poder conversar com vocês. Gente dizia que os jovens sempre têm razão, que a força do país está na juventude, na sua capacidade de indignação, quando é preciso indignar-se, na sua capacidade de mobilização, na sua capacidade de criar, de inovar, de propor um mundo novo. Uma das características da humanidade é a resistência à novidade, ao novo. A primeira reação das pessoas é uma repulsa ao que é novo. E eu vou dar aqui alguns exemplos de como as pessoas reagem às inovações, às mudanças, às novidades. Vejam o que disse o próprio criador do cinema, Auguste Lumière, dizendo que o cinema não teria futuro comercial. Já Lord Kelvin, quem estudou física ou matemática, conheceu as fórmulas Kelvin. Lord Kelvin disse que o raio-x era uma mentira. H.G. Wells, grande romancista europeu, recusando-se a admitir que o submarino tivesse qualquer eficiência, senão podia afogar a sua tripulação. Jean Boileau, glória da ciência francesa, negando a utilidade do fonógrafo, inventado por Thomas Alva Edison. E o Marechal Ferdinand Foch, a principal avenida do país, em homenagem a ele, Avenida Foch, dizendo que o invento era um avião era um invento interessante, mas que não teria nenhuma utilidade militar. Harold Warner, da Warner Brothers, recusou de cara quando 2 cientistas alemães criaram o sistema sonoro, colocando na fita de celulose uma pequena fita reproduzindo a voz. Ele resistiu o que pôde, e depois foi o primeiro a adquirir a tecnologia e a fazer o primeiro filme falado. E vejam o que escreveu o jornal New York Times. Não foi uma opinião de alguém, foi o editorial do jornal. O editorial representa a opinião do jornal, dizendo que a televisão não daria certo.
dizendo que os americanos não tinham tempo para ficar sentados na frente do televisor. A IBM quase quebrou por causa dessa resistência do seu presidente, Thomas Watson, ao computador, dizendo que o computador não teria mercado, não teria futuro. Ken Olson, que foi presidente da Digital, a Digital era tão grande, maior até do que a Microsoft hoje, nos anos 70. E por essa filosofia de repudiar a importância do computador, né, e entender que as pessoas não iriam querer ter um computador em casa, é que a Digital deixou de ser a grande empresa do sistema. Charles Kettering, que criou a injeção eletrônica, no entanto, já professava que o mundo detesta a mudança. No entanto, é a única coisa que traz o desenvolvimento, o progresso. George Bernard Shaw já dizia, no século passado, que é impossível haver progresso sem mudança. Quem não consegue mudar a si mesmo, não muda coisa alguma. Heráclito também já na antiguidade clássica professava a importância da mudança. E Gandhi venceu, dominou, derrubou o Império Inglês na Índia, simplesmente propondo a mudança. Jack Welch foi o responsável pela reestruturação da General Electric, uma empresa que estava totalmente falida. E ele diz uma coisa que é muito importante: quando o ritmo da mudança na rua é mais forte do que na empresa, a empresa está no fim. Klaus Miller é um consultor das grandes empresas multinacionais que mora numa aldeia da Dinamarca. E lá, com o seu computador, ele emite as suas avaliações, né? E diz quando é necessário mudar, antes que seja necessário. Eu, quando cheguei para cá, eu passei pela loja da Magazine Luiza. Dizer que há 10 anos esse Magazine Luiza era um magazine mesmo, pequenininho, lá no interior de São Paulo. E hoje é uma monstruosa rede de comercial de eletroeletrônicos. O que é que ela diz? Nossa meta era velocidade, qualidade e rentabilidade. Não havia como ter velocidade sem descentralizar. E foi o que nós fizemos. Alexis de Tocqueville escreveu um livro que eu recomendo a todos vocês. Era um jovem advogado francês, foi aos Estados Unidos e veio à América do Sul para conhecer o sistema político dos países do continente americano. E aí, vendo os Estados Unidos descentralizados, ele disse que os Estados Unidos, nesse livro, A Democracia Americana, foi escrito em 1835. Ele disse que enquanto os Estados Unidos iam ser uma potência mundial, porque descentralizou e fortaleceu os municípios, o Brasil e os países da América do Sul seriam países atrasados porque adotaram sistemas centralizadores de governo. Quando navegou para a sua última aventura na Antártica, no Polo Sul, a Clint, lá em São Francisco do Sul, de onde partiu, disse no seu discurso essa frase que eu anotei: a forma mais terrível de naufrágio é não partir, é não ousar, é não mudar, é não inovar. Por que partir? Por que mudar? Por que descentralizar?
Aqui nós temos o mapa da França. Tem uma população de 63 milhões, população semelhante à do estado de São Paulo, e tem 22 regiões administrativas, 91 departamentos do estado e 35.733 municípios. Veja bem, no território do tamanho de São Paulo, eles têm 35 mil municípios. E nós queremos que o Brasil se governe com 5 mil municípios, esse continente. Aí vejamos a Itália. Tem uma população de 58 milhões, é dividida em 20 regiões, 109 províncias, estados, e 8.100 municípios. Estados Unidos tem uma população de 305 milhões, 50 estados, mais o Distrito Federal, 3.077 condados. Depois eu vou falar sobre essa expressão, condado. Em inglês é county, condado. E são 87 mil municípios. E aí eu pergunto para vocês, por que temos alguns Brasis ricos e tantos Brasis pobres, alguns avançados e tantos atrasados, alguns Brasis desenvolvidos e tantos subdesenvolvidos, alguns Brasis de nível técnico superior e tantos Brasis analfabetos, alguns Brasis de incluídos e milhares de excluídos? E pergunto também, como é que pode um país que está liderando a mais importante pesquisa do momento, que é a do genoma, que quando for totalmente decifrado, vai liquidar de vez com todas as doenças degenerativas da célula, como câncer, AIDS, leucemia e tantas outras. Um país que é líder mundial em software de computação empresarial. Se alguém de vocês for a qualquer país avançado, na Alemanha, por exemplo, e quer fazer uma ordem de pagamento de Hamburgo para a Colônia, o outro lá vai esperar 5 dias para chegar o dinheiro. O Brasil você coloca lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, na fronteira com a Bolívia, e na mesma hora, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a pessoa recebe dinheiro. Isso, só o Brasil tem um sistema de computação igual, feito por nós brasileiros. Tá? Um país que produz jatos que são disputados pelas empresas dos países desenvolvidos, máquinas comandadas automaticamente, enfim. Como é que pode ainda ter indicadores sociais piores do que indicadores de Gana, de Ruanda, da Nigéria, de países subsaarianos tão atrasados? Onde está a raiz dessa crise social, da exclusão, da miséria, do analfabetismo, do subemprego, do desemprego, da subnutrição e da criminalidade que é cada vez mais crescente? Eu de 1970, aqui está errado, a 2007, eu disputei e ganhei 12 eleições, uma atrás da outra. E ao longo desses 40 anos,